Muito obrigado. Só confirmando, todos estão me ouvindo bem, agora também me vendo bem, o que não é nem um pouquinho importante, mas importante é que a mensagem possa chegar. Qualquer dúvida, enfim, é só apontar para a gente aí que no mundo tecnológico, né, a gente fica à mercê, às vezes, dessas situações, e realmente eu tive muito receio de não conseguir estar aqui hoje com vocês, mas a gente sempre dá um jeitinho, né? Ou melhor, os amigos espirituais sempre dão um jeitinho, e quando o trabalho tende a acontecer, ele vai acontecer. E é por isso que eu agradeço, né? Embora a prece já agradeceu de forma, né, mais clara possível, mas é sempre bom relembrar que o trabalho não nos pertence, né? Nós somos apenas co-participantes dessa obra incrível e necessária, que é realmente trazer a luz, né, para as pessoas através do Evangelho de Jesus. E os amigos espirituais é que contam muito, como diz Bezerra Menezes, né, Deus auxilia os homens através dos próprios homens, mesmo sendo ainda repletos de imperfeições, todos nós, falando aqui por mim mesmo, né, reconhecendo aqui, porque o estudo que estamos fazendo, na verdade, é um estudo, e aí me permita mais uma vez dizer, da minha imperfeição, o estudo ele se torna também incompleto, porque a extensão deste conhecimento requer que nós nos debrucemos por muitos e muitos e muitos dias, meses, para podermos apreender um pouquinho do que essas palavras que Jesus deixou ali para a humanidade. E é sempre bom a gente lembrar que homens imperfeitos também anotaram essas palavras. E homens ainda também perfeitos também fizeram em muitas e muitas e muitas anotações. E tem um ditado italiano que eu acho bastante interessante, né? Que é traditore traidore, ou seja, o próprio tradutor ele já é um traidor, né? Da linguística, da escrita. Então, ao traduzir algo, você já tem um problema, às vezes, com linguagem, com interpretação, com o significado, porque você traduz muitas das vezes, mas você não consegue, às vezes, apreender de fato toda a acepção que um termo tem para as inúmeras eras, inúmeras culturas a qual esses ensinamentos vêm passando, né? E aí é tão interessante porque eu peguei algumas traduções e dentro do que o Evangelho segundo o Espiritismo, porque este versículo 41 do capítulo 5 da narrativa de Mateus, ele vai nos levar a refletir muito sobre o capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E que, curiosamente, né, este capítulo não fala nada sobre este versículo especificamente, sobre a milha a mais, ou sobre todo o contexto ali diretamente. Mas quando você vai percebendo os ensinamentos que ele contém, você vai entendendo o que alguns grandes estudiosos das tradições bíblicas, principalmente dois deles que eu gosto muito, tá? Que é Carlos Torres Pastorino, que tem uma obra monumental, mas é uma obra bem técnica. Ela é muito técnica em relação aos estudos dos textos bíblicos. E um outro que eu estudo, que eu gosto muito de João, então esse autor é o Leon Dufault, o francês Leon Dufault, e ele fala que para você conseguir realmente entender um pouco do que os ensinamentos de Jesus traz para a humanidade, a gente tem que realmente fazer um caminho por todas as narrativas, porque aí você vai perceber que lá na frente uma coisa complementa o que está no meio, o que está lá no final, e vai se complementando. Porque nós precisamos entender uma coisa, gente. Imagina Jesus, no tempo em que ele esteve encarnado,
as quantidades de lições que ele deixou para a humanidade e o que foi anotado de fato. A gente não consegue realmente mensurar o que de fato ficou e o que de fato se perdeu dessas palavras, ditos e feitos, né? Como nos fala o evangelista João no final da narrativa dele, ele vai dizer, né, que se fosse colocar todos as palavras, todos os feitos de Jesus, não haveria livros no mundo que comportaria isso. Então perceba que quando eu digo que os nossos estudos, eles estão de acordo realmente com as nossas imperfeições, né? Ou seja, são ainda estudos, e é curioso que nesse capítulo, né, fala exatamente isso. Deus é tão misericordioso, Deus é tão amoroso, que mesmo nas nossas imperfeições, ele vai trazer informações que é condizente com as nossas capacidades de realmente compreender, e que nesta pequena informação já é o essencial para que a gente possa dar um passo lá na nossa evolução. Então, indo direto aqui, né, para a nossa proposta de hoje, a milha a mais, eu acho que todos devem se recordar, dessa passagem, quando Jesus... Porque esse capítulo 5, e aí vai aqui uma sugestão, né? Quem sou eu para recomendar alguma coisa? Mas uma sugestão de alguém que gosta muito de estudar as narrativas. O capítulo 5 é fabuloso, sabe? Porque eu acho ele, para mim, eu diria que é o capítulo mais importante de Mateus, né? Mahatma Gandhi diz que se perdesse todos os textos bíblicos e sobrasse as bem-aventuranças e os homens seguissem as bem-aventuranças, a humanidade estaria salva. Ok, concordo plenamente com Mahatma Gandhi, mas esse capítulo, ele nos chama a sabe, nos convida a uma reflexão muito grande dos nossos erros, dos nossos equívocos constantes. A gente erra sempre nos mesmos pontos, a gente continua fazendo os mesmos erros e passa geração e passa geração, né? Isso falando em questões morais, né? Evoluímos em tantas outras áreas, sem dúvida nenhuma. Mas em questões morais, quando a gente analisa friamente, e é isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos pede, nós vamos ver, uma análise fria, sabe? Não é uma análise com um certo tom de hipocrisia, ou não, é aquela coisa categórica, é realmente deixar nossas presunções, os nossos melindres de lado, e realmente colocar a mão no fogo para ver se queima, sabe? E aí a gente vai perceber, rapaz, a gente não muda. Esse humano, quando se trata do agir moral, principalmente diante do outro, diante de um comportar social, diante de uma sociedade que nos convida a agirmos como irmãos para evoluirmos, confesso a vocês, e aqui eu vou abrir um parênteses para manifestar um pouquinho da imperfeição do Gerry. Por natureza, eu sempre fui um observador do comportar humano, né? O comportar das pessoas. E hoje, mais do que nunca, eu fico observando as pessoas nos grandes centros e nos shoppings. Às vezes eu paro, eu chego mais cedo no meu trabalho, sento num banquinho, e aí eu começo só para observar, né? E aí, confessando a minha culpa, né? Estou olhando a trave no olho da sociedade, e aí, de repente, eu estou olhando o cisco no olho de uma sociedade, mas eu tenho que ver que, de repente, eu tenho aqui uma parede monstruosa diante do meu. Mas é para aprender também, né? É para ver realmente, peraí, o que está acontecendo? Será que eu também não sou mais um nesta grande engrenagem? Mas para isso eu preciso ver a engrenagem, analisar a engrenagem, sabe? Eu preciso ver se eu não estou. E aí vamos aqui numa questão mais direta. Será que eu não estou sendo extremamente presunçoso? Será que eu não estou sendo extremamente vaidoso, orgulhoso, por me colocar na posição de uma análise de um todo? Não, não estamos. Jesus nos convida a isso, a observar o todo, né? Paulo nos fala, observe tudo, leia tudo, entenda tudo e retente
apenas aquilo que for realmente necessário. O resto você descarta. Então, para isso, eu preciso observar, não para condenar, mas para inferir valores que sejam pertinentes, condizentes com o que Jesus nos pede. Para que as nossas ações não se assemelhem às ações dos demais. Para que o nosso conceito de justiça, de amor, não seja o mesmo conceito de justiça e amor dos sumos sacerdotes, dos fariseus daquela época, dos sumos sacerdotes, dos fariseus da nossa época, dos grandes líderes da nossa época. Então, para isso eu preciso realmente fazer como os filósofos na Grécia Antiga, me dedicar ao ócio criativo, que é realmente contemplar o entorno de mim e daí inferir valores para que eu possa voltar para o abrigo do ser, como eles diziam. Que é o abrigo do ser? É exatamente para dentro de nós mesmos e ver, isso aí fere os meus princípios. E aí, quais são os nossos princípios? Bom, temos o Evangelho de Jesus. E o maior problema de entendermos a milha a mais é o que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo. É que realmente não somos capazes de olhar para nós mesmos e andar um pouquinho além do que aquele ou a situação que nos obriga a andar. Às vezes eu fico naquele patamar de que, não, eu faço só aquilo que é o meu dever, ou aquilo que é o meu direito, né? Não, eu estou dentro, não estou agredindo ninguém, não estou ferindo ninguém, então estou de boa. Opa! Esquecemos do ensinamento, né, que já está nas narrativas e que a doutrina espírita, que os amigos espirituais veio também trazer numa linguagem mais direta, né? Porque Jesus vai dizer: toda árvore que não der frutos será cortada. Toda árvore que der maus frutos também será cortada. Logo sobra o quê? A árvore que der bons frutos. Ou seja, eu não posso ser uma árvore que estou ali alheio a tudo, né? Não. Já estou dando sombra, está de bom tamanho. Não, não está não. Não está não. Né? Você precisa realmente cumprir o seu propósito, que é realmente, e aí, reportando lá nos textos mais antigos ainda, é crescer e multiplicar. É ser mais do que uma árvore que dá sombra. Você precisa produzir algo mais. Ser mais do que esta árvore. Você precisa seguir na escala evolutiva. Então, eu preciso entender esse processo. A milha a mais que nos pede começa por eu parar e ver se eu não estou estagnado só naquilo que eu considero ser o meu dever ou meu direito, né? Porque às vezes eu nem considero o dever, eu só fico na ideia de direito. Este é o meu direito, então estou de bom tamanho. Não estou infringindo regra nenhuma. Bom, as regras de uma sociedade, em sua grande parte, não estão condizentes com os ensinamentos que a moral evangélica nos traz, porque são distorcidas de conformidade com as nossas mesquinhas apreensões, as nossas paixões. Por isso que, convidando aqui, né, convidando não, reportando o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Sedes Perfeitos, né, nós vamos pegar esse ponto ali, que também já está na narrativa de Mateus, dentro desse mesmo capítulo. Portanto, deveis ser perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Nossa, aí complicou. Ser perfeito dentro de uma caminhada é ir além desta caminhada, porque esta caminhada é só um patamar. Por quê? Porque a nossa perfeição ela é relativa. Ela tem um grau de relatividade com o quê? Com a nossa proposta evolutiva. Sedes perfeito aonde? Sedes perfeitos naquilo que você está fazendo neste momento. E que perfeição é essa? E aí é a pergunta que eu preciso fazer. Porque se esta perfeição é uma relatividade, porque obviamente não seremos Deus, não seremos iguais a Ele, iguais ao Pai, mas seremos iguais a Ele
quando começarmos a entender as suas leis e agirmos como ele, não ser ele, é amar como ele amou, né? Como diz aquela musiquinha, não sei se vocês conhecem, eu pelo menos me lembro muito, né, da musiquinha da infância, amar como Jesus amou, né? Sorrir como Jesus sorria, falar como Jesus falava, né? E aí, no final do dia, estar bem tranquilo, porque eu, no meu patamar de perfeição relativa, eu consegui atingir, pelo menos, aquilo que me pede esta caminhada momentânea. Então, que perfeição é essa? E aí nos fala, né? Está a caridade em maior acepção incondicional. Ela é essa correlata à perfeição de que nos fala Jesus está a caridade em sua maior acepção. Então, quando eu pensar em ser perfeito e quando eu pensar qual é a milha a mais que eu preciso transitar, aí os amigos espirituais nos dizem: a caridade é um ponto. Lembrando, a caridade é um ponto, é correlata. Agora, eu preciso entender como que eu vou agir de forma caridosa. E aí eu começo a entender que essa milha a mais está muito difícil. Tá muito difícil. Por isso que às vezes eu me acomodo só naquela que me obrigam a fazer. Aquela que dizem, esse é o seu direito, caminhar 1 quilômetro. Opa, então tá bom, caminhei, ó, já cumpri minha meta, tá? Chega, agora não quero saber mais nada, né? Quem tiver aí para trás, ou quem quiser fazer, que faça, eu tô bem, né? E aí, abrindo um parênteses aqui para sair no mundo bem mundano, né? E aí o Paulo, né, o Carlos, o pessoal também, já que já passou aí dos 30, né, vai lembrar, né, do nosso saudoso Raul Seixas, né? Eu que não fico sentado num trono de apartamento com a boca escancarada de dente esperando a morte chegar. Tá, o pessoal que está aí só na milha que te obriga é esse pessoal, ó, confortadinho, olhando bandeiras, né, cercas embandeiradas. Não, dali não quero passar, estou bem aqui, né? Estou com a boca cheia de dente, então está de bom tamanho, já tem com o que comer, beleza. Não é isso que Jesus nos pede. Não é isso que a evolução de conformidade com o que os amigos espirituais nos pedem. Não é essa a nossa proposta, sabe? Isso aí é ser, literalmente, ter uma proposta evolutiva medíocre, sabe? De quem não consegue sair, de ir além. Só que esse ponto requer esta palavrinha que é tão difícil de conseguirmos vivenciar, que é a caridade. De forma incondicional, que é o mais complicado ainda, sabe? E como que os amigos espirituais nos pedem para vivenciar esta milha a mais enquanto caridade, sabe? Como que eu posso ser caridoso nessa milha a mais? De que forma que eu vou conseguir fazer isso? Bom, deixa eu só tirar tem uma paradinha tampando. Isso aqui, pronto. Bom, eles vão nos dizer que, com efeito, se observa os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que eles são a negação. O egoísmo e o orgulho nega toda e qualquer possibilidade de caridade. Então, enquanto eu permanecer dentro de um campo de egoísmo e orgulho, eu não conseguirei caminhar uma milha a mais. Eu vou estar obrigado a cumprir só aquilo que estabelecem para mim. Quem que estabelece? O mundo, as pessoas, a forma como as pessoas enxergam a vida, né? Por que eu trouxe para vocês a ideia do ócio criativo dos gregos e que eu procuro sempre que possível, na verdade, isso tem sido uma constante na minha vida, sair de casa um pouco mais cedo, sentar numa região mais populosa, né, e observar o entorno, e eu fico pensando às vezes, né, rapaz, o que cada pessoa pode estar pensando naquele momento, porque eu observo comportamentos que são os mesmos todos os dias, e aí eu falo, o que cada um está tirando dessa situação?
Como eu estou exercitando a minha capacidade de viver, pensar, agir, executar tarefas, interagir com o outro, se eu estou todo dia fazendo a mesmíssima coisa do mesmo jeito, sem pensar em fazer algo diferente, né? Eu observo alguns centros muito populosos, né? Principalmente centros comerciais, e eu fico vendo, às vezes, o dia inteiro, né? Hoje, o meu trabalho ele me permite uma análise, uma pesquisa de campo para que eu possa escrever sobre isso. Então, eu fico vendo e falando, gente, é 10 vezes as mesmas pessoas passando nos mesmos lugares, olhando as mesmas vitrines, sem alterar em nada o cérebro. O que está evoluindo nesse cérebro? Sabe? O que está acrescentando nessa experiência você passar diante da mesma vitrine 4, 5 vezes a mesma, sabe? 2, 3 horas no mesmo espaço, em um mesmo corredor, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E eu falo, qual a evolução deste pensamento, desse espírito, nesse tempo? E aquilo eu fico assim, concordando muito com o Domenico Di Masi, um escritor italiano, quando ele diz que estamos num grau muito complicado da evolução humana, que é um grau onde não estamos evoluindo, estamos estagnados no pensamento e na capacidade de adquirirmos novos conhecimentos sobre o humano. Damos saltos tecnológicos, digitais, mas se nos falta a internet, se nos falta o celular, eu não sei o que fazer. Não, o problema é que nem isso mais hoje está sendo um problema, porque você observa as pessoas andando para lá e para cá como zumbis. Ou seja, será que a milha dele se resumiu a isso? A milha no processo evolutivo, nem mais o interesse de ir além? Será que nem mais ele se vê obrigado a ir além? Porque olha que interessante que o texto que Jesus nos traz, ele usa a palavra nos obriga a ir. E aí é curioso, porque eu vi outras traduções que tem a palavra nos convida a ir. Mas só que a evolução, ela não nos convida, ela nos obriga. Porque, como nos diz o livro dos Espíritos, quando nos fala do progresso, o progresso ele há de vir. E aquele que não entende esse processo é atropelado por ele. Então, na escala evolutiva, há um determinismo à evolução. E se eu não entender esse processo e não me encaixar nele, eu vou ser atropelado por ele. Sabe? E aí eu vou ter que me contentar, como diz o amigo meu, Tiago Serpa, né, em retornar a alguns outros mundos para reinventar a roda ou esperar a descoberta do fogo. Porque é o que aconteceu com os, né, de conformidade com as nossas narrativas de Emmanuel, No Caminho da Luz e tantas outras obras, com aquele pessoal que ficava lá num planetinha atrasando a evolução moral dos demais, dificultando, e o progresso veio, os atropelou, e aí, de forma amorosa, é colocado que Jesus os convidou, mas, na verdade, a necessidade de evoluir e do progresso atropelou esses espíritos e, olha, só resta vocês agora ir para um outro planeta, descobrir, né, como organizar arquiteturas milenares que a gente tem aí hoje, como empilhar pedras, né, em cima de pedras, num lugar deserto, e como tantos outros que a gente tem relatos de primeiros habitantes deste orbe. Por quê? Porque estão aí vagando, 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 sem se perguntar, opa, eu preciso de caminhar um pouco mais do que simplesmente a milha que eu estou nela. Eu preciso ir além. A milha a mais, ela nos convida a entender, acima de tudo, que é preciso evoluir em moral e em caridade. E caridade não é algo abstrato. Caridade é ação. Por isso que os amigos espirituais vão nos dizer que isso porque tudo que sobrecita o sentimento da personalidade destrói, ou, pelo menos, enfraquece os elementos da verdadeira caridade que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Nada disso aqui é abstrato.
Ser benevolente é um ato, é uma ação para com o outro. Indulgência é uma ação. Ah, estou sendo indulgente. Não, eu tenho que demonstrar. Abnegação. Será que no mundo de hoje, eu sou uma pessoa abnegada? E eu estou devotado a quê? Eu preciso perguntar. Em que eu estou devotado? A que eu estou devotado? A quem eu estou devotado? A verdadeira caridade exige tudo isso. Veja, é a milha a mais que eu preciso fazer. Quando alguém me obrigar a fazer algo que eu, no meu santo, né, porque eu tenho transformado certos sentimentos em algo quase que intransponível, né? A gente está construindo uma sociedade tão egoísta, que está quase se criando seitas egoístas em torno disso. Estamos criando situações muito complexas, onde o mal e as coisas ruins foram banalizadas. Não, é natural. Ah, olha, não é natural. Ah, essa violência, não, isso é natural, faz parte do mundo. Não, não faz, gente. Não pode fazer. Nós não podemos deixar que o humano seja banalizado, porque eu não consigo entender a necessidade de agir com benevolência, com indulgência. E aqui eu estou me devotando. Todo o meu trabalho, todo o meu aprendizado, aqui eu estou devotando. Não, eu não faço essas perguntas, né? Eu nem considero a possibilidade de ser benevolente, indulgente. São palavras que eu não uso no meu dia a dia, que eu às vezes nem entendo o quanto essas ações podem significar para mim. E aí a gente pensa na milha a mais, a gente fica assim, o que Jesus quis dizer com a milha a mais, né? Eu, desde quando eu estudava, não tinha ainda os estudos e as pesquisas que eu faço hoje, e eu ficava pensando a milha a mais, milha, caminhar, né? E eu fico, né, porque ele usa do manto nessa narrativa, né? Se alguém lhe pedir a túnica, dele também o manto, né? Ou seja, de algo a mais. Aí a milha a mais, caminhar a mais, andar a mais. Naquela época fazia muito sentido, talvez, porque as pessoas só andavam a pé. Mas hoje, né, pensar que aí tem todo um significado que os amigos espirituais nos mostram, que é ir além do que eu estou acostumado a fazer em todos os sentidos. Se o outro sobressai na sua forma de agir comigo, de forma seja estúpida, violenta, opa, se eu fizer o mesmo com ele, eu estou na mesma milha que ele. Eu tenho que ir além disso, sabe? Eu tenho que sair disso. Isso aí já é o caminhar natural de uma humanidade que está cada vez mais agressiva, mais violenta. O que é a mais do que isso? É o que é totalmente diferente disso, sabe? É agir totalmente. Tá, é isso que você quer? Tá bom, você continua aí nesse patamar que eu vou continuar, eu vou além, eu vou a mais, eu vou na caridade, eu vou ser indulgente, né? Eu vou ser benevolente. Eu não vou me revestir do egoísmo e do orgulho para poder continuar na mesma milha que ele está, no mesmo trajeto que ele está, na mesma caminhada que ele está, na mesma toada que ele está. Não, eu vou agir diferente, sabe? Eu vou. Opa, peraí. Jesus nos pede para sermos perfeitos como o Pai é perfeito. Não ser como o Pai, mas agir como Ele. Essa é que é a diferença, né? Às vezes, vou ser perfeito como o Pai, você como o Pai. Não, eu vou agir como Ele, é diferente. As minhas ações vão ser relativas às ações dele. Então, opa, como Jesus nos ensinou. Cada um que lhe atirava uma pedra, um escracho, Jesus devolvia com compreensão, indulgência, benevolência. Eles não sabem o que fazem, perdoai-los, né? Aquele que não tem pecado, então atire a primeira pedra, fica à vontade.
Só que nós temos, e muitos, né? Agora resta saber se eu quero continuar errando do mesmo jeito. A milha mais enquanto nosso dever, né? A milha mais é um dever ou é um direito? É o meu dever caminhar mais do que o outro? Essa é a pergunta que eu preciso fazer para mim também, né? É o meu dever? Ou é só um direito? Não. Né? Aí vai nos dizer que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo. Primeiro em seguida para com os outros. Olha que interessante, né? É a obrigação moral da criatura para consigo mesmo. Primeiro e em seguida para com os outros. Primeiro, eu tenho que entender que se a milha moral, se a milha mais, enquanto dever, um dever moral, sabe? Não é aquele dever material do que fazer, não. Minhas ações. Né? E aqui cabe, mais uma vez, eu acho que eu já trouxe essas elucidações para vocês, quando a gente estuda a acepção da palavra moral no grego, ela é atos. Atos morais. Moral não é, a princípio, as pessoas confundem, né? Moral com ética. Ética é um regulador dessas ações. Então, quais são os meus princípios reguladores das minhas ações? Bom, o primeiro princípio é, com certeza, as leis divinas, trazidas-nos por Jesus. Então, Jesus passa a ser o meu código de ética que regula as minhas ações morais para que eu possa caminhar a milha a mais. Ser mais do que aquilo que uma conjuntura, uma normativa social, uma banalização do humano vem estabelecendo como normal. Não. Eu tenho que ir naquilo que é o meu dever moral, as minhas práticas, as minhas ações, dentro dos princípios que regulam tudo isso. Então, o dever e a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, e, em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Das coisas mais simples, eu tenho que agir dentro de um dever moral regulado pelos princípios. Desde do ato de falar, do ato de trabalhar, de divertir, desde as coisas mais simples às coisas mais elevadas, eu tenho que ter por base esse dever moral. Eu preciso agir assim, para poder realmente começar a construir aquela prática da caridade que age com benevolência, indulgência, ser uma pessoa devotada a esse compromisso que constitui toda esta grande proposta de caminharmos a milha a mais. Não só aquilo que nos obrigam certas conjunturas. O dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Veja, é difícil, né? Claro que é. Nós estamos constantemente envolvidos pelo sentimento da paixão, né? E aí é curioso, porque a própria espiritualidade ela nos diz que está dentro da nossa evolução sermos corrompidos pelo sentimento, né? Olha como é que é bonito, né? Deus, ele na sua infinita sabedoria, né? Na sua onisciência do nosso processo evolutivo, ele sabe que no galgar da evolução, ao sair de alguns estágios, ao desenvolver sentimentos, paixões, né? Nós iríamos nos corromper a esses sentimentos a ponto de dar preferência a eles ao dever. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E agora que vem o detalhe. Capítulo, se eu não me engano,
13 ou 11, se eu não me engano, da lei de amor, né? Quando ele nos fala, olha, no princípio tínhamos apenas sensações, depois passamos ao instinto, e aí depois chegamos no patamar do sentimento, e o que nos fala eles? Nos corrompemos aos sentimentos, né? Nos deixamos corromper a este sentimento, ignorando a necessidade, ignorando, entre aspas, mas supervalorizamos os sentimentos, as paixões, quando deveríamos valorizar mais o dever. Mas é um processo, estamos no processo. Vamos chegar um momento que vamos valorizar mais o dever moral do que os nossos sentimentos de, ai, tá tão bom ficar aqui sentadinho na minha poltrona, tá chovendo lá fora, e eu não vou fazer trabalho de caridade, eu não vou ajudar o próximo. Ah, eu me sinto bem quando o outro não me perturba, eu quero mais é ficar sozinho, meu sentimento, meu egoísmo, eu estou corrompido, sim, na escala evolutiva, eu estou corrompido por esses sentimentos, né? Mas tudo bem, estamos na caminhada. A questão é, eu estou estagnado ou eu estou caminhando? Eu estou deixando-me dominar por esses sentimentos, né? Ou eu estou usando exatamente da desculpa de que, não, isso faz parte do processo evolutivo. Sim, faz, mas a evolução não para. Por isso que eu sou convidado e sou obrigado a caminhar, ir além, ir a mais. A milha a mais, ela não tem fim. Ela é sempre, sempre, sempre e sempre. Eu só preciso entender isso. E começar opa, peraí. Tá, eu não preciso ficar 10 horas sentado no conforto do meu lado. Deixa eu ficar 8. As outras 2 eu já começo a exercitar. Né? E aí eu vou mudando, vou aumentando. Tá, peraí. Se eu ficava 8 horas dentro de casa, no conforto, sem me preocupar em fazer nada pelo outro, não, vamos ficar 7 agora. E aí eu vou, aos poucos eu vou moldando este novo ser. Né? Eu vou passando as cercas embandeiradas pelos costumes e pelas normativas de uma sociedade cada vez mais mergulhada neste mundo de orgulho e vaidades. Por isso que nós precisamos superar, né, esses sentimentos corrompidos. Opa, voltando. Por quê? Porque o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Não tem essa de influenciação de pessoas externas e não sei o quê. Tem um grupo, né, do TED Espírita, que é do Espírito Info, que a gente, 2, 3 vezes na semana, tem encontros para estudar sistematicamente os livros dos Espíritos, Evangelho, enfim, temas diversos, focados mesmo na revista espírita, nas obras de Kardec, enfim, né, tudo isso. E essa semana a gente estava discutindo sobre a questão da obsessão, enfim, todo esse processo que envolve aí, e tem pontos muito factuais no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, que é categórico, e André Luiz nos mostra isso constantemente em várias narrativas dele, né? O espírito é livre, a gente vai lá, ajuda, dá passe, faz reunião, mas o sentimento dele ainda está corrompido. Então, o que ele faz? Chama os amiguinhos de novo para ele, né? Volta aquela pessoal de novo ali, vamos a galera, sem nenhuma crítica direta, mas vamos na sua volta a galera ali do samba, do pagode, da roda, não sei o quê, para que trabalhar, para que estudar, para que ir para casa, não, e volta a galera para o mundo, e vamos para o mundo de novo, e vamos que vamos, e deixa que deixa. A espiritualidade vai fazer o quê? Ela vai só, como diz aí, eu gosto do Baeço, não, olha, aí algumas coisas a gente tem que aguardar a bênção da desencarnação, porque aí o choque vai ser um pouquinho maior, sabe? Tem coisas que é o nosso livre-arbítrio, né? E aí, se alguém tiver alguma dificuldade, assim, às vezes, para poder entender livre-arbítrio, essa coisa toda, eu costumo desenhar sempre um V, sabe? É um V. Eu coloco assim, imagina um gráfico, né? Você está aqui nessa pontinha aqui, ó. E cada vez que abre mais, é o seu grau de entendimento da vida, das coisas que regem a vida. Quanto mais você for entendendo, mais você vai subindo, mais o seu livre-arbítrio vai abrindo, vai abrindo. A sua capacidade de ação vai abrindo. Mas enquanto você ficar aqui circunscrito aqui,
Como que você vai entender o que se passa aqui em cima se você ainda está preso aqui embaixo? Então, seu livre-arbítrio ainda é ali, ó, de acordo com a sua capacidade de merecimento, de ação. Sabe aquela coisa? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Como é que o pai vai investir grandes propostas de trabalho em quem prefere ficar aqui ainda, não conseguiu, né? Não dá, sabe? Eu não vou colocar um trabalho enorme na mão de quem ainda está ali. Não, que vou, que vai, que não vai. Não. A espiritualidade, gente, Jesus não entrega um trabalho na mão de quem ele sabe que ainda está totalmente preso a paixões. Ele precisa de um pouquinho de comprometimento. Não é assim, opa, não, vamos pegar ali aquele ali primeiro. Não, ele nos conhece. Ele sabe a capacidade que cada um tem de se doar cada vez mais, de investir cada vez mais. O nosso livre-arbítrio está muito condicionado a isso. Sabe? Então, eu preciso, para eu, ampliar isso, o que eu preciso? Estudar, praticar o bem, agir de conformidade com esse dever moral. Porque é o aguilhão da nossa consciência, como nos diz Paulo. Né? Paulo, a carta aos, se eu não me engano, aos Gálatas, agora eu não me lembro, mas enfim, uma das cartas dele, ele vai dizer exatamente sobre isso. Até então acreditávamos na morte, né? Acreditávamos que cessaria o fim. Por isso vivíamos, né, sobre as paixões, sobre os sentimentos de um mundo material. Mas quando Jesus se fez presente e da cruz ressurgiu o Cristo espiritual, o Cristo vivo, a morte teve seu fim. A tomada dessa consciência pôs fim a esse aguilhão da morte. A tomada de consciência nos mostrou novamente, mostrou à humanidade que tudo tem a sua milha a mais. A vida é uma constante milha a mais. Eu só preciso achar as ferramentas para não me sentir obrigado a caminhar a milha, mas simplesmente entender que é necessário caminhar uma milha a mais. O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Olha, isso é muito sério. O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade. Acaba no limite em que não desejais ninguém transponha correlações a vós. Gente, lembre-se, estamos numa lei de sociedade. Ah, eu posso fazer isso? Talvez a sociedade diga que sim. Talvez ninguém vai te contrariar. Mas você tem que, não esqueça que o dever moral está correlato ao que eu ajo para com o outro também. De conformidade com o que eu ajo para com o outro. Eu preciso ter isso bem claro. Não estamos isolados. E o problema maior é que nós não conseguimos perceber isso. Nós só percebemos isso no sentido de explorar o outro quando deveríamos dividir, coexistir com o outro, e não simplesmente explorar o outro. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra a necessidade de entender a relação que tem, às vezes, a ideia de superiores e inferiores. Nós precisamos entender que na milha a mais, e aí é muito interessante isso, que nós degladiamos a todo momento com isso. Nós não aceitamos a ideia de que se neste momento da minha vida alguém em um estágio social encarnado, ele está num patamar evolutivo ou simplesmente em questões de trabalho, de estudo, familiar, né? Os nossos pais, embora sejam espíritos aí em constante evolução, como nós, pegando um exemplo bem simples, eles se fazem superiores a nós.
E embora vamos crescendo e vamos, né, criando algumas rixas, algumas desavenças, não aceitando, só que por uma determinação de orientação para a reencarnação, para nos preparar para a vida, eles se fazem superiores a nós. E assim em tudo na vida. E entender essa relação nos proporciona mais tranquilidade. E se agirmos com mais indulgência, se agirmos com mais tranquilidade, nós transformamos essas relações de forma mais tranquilas. É curioso como que neste capítulo Jesus, os amigos espirituais colocam uma série de informações que nos mostra que caminhar uma milha a mais é exatamente aprendermos a coexistirmos em sociedade com todos os tipos de situações que nos realça a ideia de orgulho, de vaidade, que nos sobressalta o egoísmo e, em contrapartida, nos dá a oportunidade de exercitarmos a benevolência, a indulgência, a nos devotarmos ao dever moral, ao amor ao próximo, à prática constante do bem, né? Pois que o homem de bem, entendendo todo esse processo, não vai ficar degladiando com certos princípios que uma sociedade vai estabelecendo como normativas, quando que o que rege realmente o homem de bem é a lei de caridade, a lei de justiça, amor e caridade. Por isso que toda autoridade, tanto quanto a riqueza e a delegação de que terá de prestar contas àquele que se acha dela investido, não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nem uma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às duas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende e a retira quando julga conveniente. Então, quando a gente achar que estamos sendo obrigados a caminhar uma milha a mais, não estamos não. Estamos merecendo a oportunidade de fazer um pouco mais do que precisamos fazer. Quando formos sentimos a ideia de que estamos sendo pressionados, que as coisas estão difíceis, é porque realmente eu tenho condições de agir mais e experimentar a oportunidade de uma justiça divina que age com caridade, me dando a oportunidade de caminhar mais ainda. Porque, como diz o ditado, né? A quem muito, como diz o ensinamento, a quem muito foi dado, muito será cobrado, e nenhum frio nos é dado sem antes nos dar o devido cobertor. Só que eu esqueço de todos esses ensinamentos, esqueço do dever moral. Por quê? Porque deixo-me levar pelo sentimento de orgulho, de egoísmo, né, vaidade. Que isso? Eu não, eu já fiz a minha parte. Mas é só isso que você sente no dever de fazer a sua parte, quando que o homem de bem sabe que a sua proposta é ir muito, muito, muito mais além. Por isso, meus irmãos, é que, finalizando aqui, eu volto lá no início para dizer para vocês, é um estudo ainda imperfeito, porque quando você começa a mergulhar nesses ensinamentos, você começa a ver o quanto precisamos aprender para entender a necessidade de, olha, te pediu uma túnica, dê um manto, não tem problema. Te pediu para caminhar uma milha? Caminhe 2. Olha, não, vamos caminhar 3, por que não? 4. O quanto for necessário para podermos entender o verdadeiro sentido da lei de justiça, amor e caridade, que é a expressão mais clara do amor de Deus para conosco. E essa milha a mais está exatamente correlata a essa justiça divina que age com caridade para que nos tornemos perfeitos nas nossas ações, como assim nos pede o Pai. Eu convido e peço, vão lá, dê uma lidinha no capítulo 17, reflitam mais e mais para que a gente possa, quem sabe, mais para frente, retornar esse estudo e perceber o quanto podemos crescer com ele. Que Jesus nos abençoe
hoje, sempre, e que possamos realmente construir uma sociedade um pouco melhor a partir do que estamos aprendendo hoje. Muito obrigado. Que assim seja.